Canal Ghost Rider, o canal da velocidade, e vamos conversar hoje de um assunto importante que é pneu, mas eu vou dar um enfoque maior aí sobre a estrutura do pneu, medidas, calibragem, algumas perguntas que o pessoal normalmente me faz e o pessoal tem dúvida aí. Então vamos esclarecer algumas coisinhas sobre pneu, tá? Inicialmente a gente tem que lembrar que o único contato que a nossa moto tem com o chão são o pneu. Então esse pequeno contato do pneu dianteiro e o pneu traseiro vão ter que fazer diversas funções, né? Por exemplo, o pneu traseiro tem uma das principais funções dele é despejar toda a potência e o torque do motor para o solo, impulsionar a nossa moto para frente. Então você vê que um pequeno contato, né, que tem, se a gente pegar numa 1000 cilindrada, por exemplo, a gente tem lá 200 cavalos, 13 kg de torque. Então é muita coisa para ser despejada num pequeno espaço, né, numa pequena área de contato de borracha. Então é extremamente importante que o nosso pneu tenha condições, seja bom o suficiente para conseguir fazer isso. Tá? Um dos grandes problemas que a gente tem é com pneus de má qualidade, isso em qualquer moto, mas principalmente em motos que já tem uma potência maior, um torque maior, porque aí ele tem mais dificuldade em transmitir isso para o solo, principalmente em frenagem brusca e curva, né? O cara faz a curva, vai dando muita aceleração, perde a traseira, ou numa frenagem muito brusca, a tendência da roda dianteira vir a travar ou a roda traseira vir a travar se torna muito maior devido à má qualidade da borracha que o pneu tem. Então a gente tem que ter na consciência que é um pequeno espaço. Então essa pequena área vai transmitir tudo o que eu preciso de aderência para me frear, para me acelerar, para me mudar de direção. Então a gente tem que pensar que a gente precisa de uma qualidade excepcional da borracha nesse lugar. Como a gente sabe se um pneu é bom ou é ruim? É muito simples. Aqui no Brasil a gente faz o seguinte: coisas boas, pneu bom, custa caro e dura pouca quilometragem, tá? Pneu ruim, custa mais barato e tem muita quilometragem para fazer com ele. É assim que a gente determina o que é bom e o que é ruim, tá? O correto também, toda vez que a gente trocar os pneus, é fazer o tal do balanceamento, aquele mesmo balanceamento que é feito nos carros. O que é o balanceamento? Por melhor que esteja uma roda, se você comprar uma roda nova, você comprar o melhor pneu que exista no mundo, no processo de fabricação de ambos, existe uma diferença de massa, quer dizer, ele não tem o peso igual em toda a sua dimensão. Então o balanceamento consiste no que? Eu colocar um peso, que normalmente é um chumbo, no lugar oposto à massa de pneu e roda, neutralizando esses dois pesos. Então eu coloco um pneu do lado oposto do conjunto. Isso faz com que ele fique neutralizado e tenha um peso na sua circunferência inteira igual. Um pneu desbalanceado, né, ou um conjunto roda e pneu desbalanceado, cria muita vibração, principalmente conforme a gente vai aumentando a velocidade. E essa vibração causa trepidação no guidão, destabiliza a moto, faz com que a suspensão trabalhe mais, porque a roda tende a vibrar ou a pular. Isso causa muitos problemas aí, desgaste de pneu, desgaste de rolamento de roda mais acentuado. Então só prejudica. Então na hora que você for trocar o pneu, busque aí profissionais que tenham a máquina de balanceamento de pneu de moto. Tá? Isso é extremamente importante, tem pouquíssimas pessoas que têm essa máquina e muito menos aqueles que fazem o balanceamento a cada troca do seu pneu, tá? Vamos falar também um pouquinho de calibragem, que é um assunto aí bastante polêmico, tá? É importante a gente realizar a calibragem dos pneus sempre a frio. Então, antes de começar a andar por muito tempo, primeiro posto de gasolina perto da sua casa, realize a calibragem. A calibragem ela pode ser realizada tanto com ar ou com nitrogênio. É muito difícil a gente achar nitrogênio hoje em dia, tá? Em postos de gasolina. Mas se você tiver condição, calibre com nitrogênio, tá? Qual que é a diferença de calibrar com ar e calibrar com nitrogênio? O nitrogênio ele tem moléculas maiores, o nitrogênio ele não tem água igual o ar tem na sua composição e o nitrogênio ele não enferruja materiais, principalmente se a roda for de ferro, né? No caso aí a grande maioria hoje é de liga, por ele não ter a composição de água. O que isso melhora, tá? A água encontrada no ar, quando a gente calibra no nosso pneu então com ar, ela expande com o calor. Então a pressão do pneu tende a aumentar conforme a temperatura do pneu aumenta.
Um pneu tem que trabalhar aquecido, porque nossa aderência excelente vem com o pneu quente. Esse é um cuidado que nós temos que ter. Antes de tentar extrair tudo do pneu, tudo da moto, eu tenho que ter certeza que o pneu atingiu, né, tem uma temperatura ideal de trabalho. Pneus frios não têm a mesma aderência do que pneus quentes. Quanto mais quente for, melhor a aderência. Só para vocês terem ideia, na MotoGP eles colocam lá os cobertor de pneu para dar um pré-aquecimento no pneu antes do piloto gerar a largada. Esse pré-aquecimento é de 80 graus Celsius, tá? O piloto ele começa a correr e ele tem que aumentar essa temperatura do pneu para 100, daí para cima. Então o pneu da MotoGP trabalha com 100 graus, é aí que vem a aderência que aqueles pneus têm. Tá? Então um dia mais frio, uma condição pior de estrada, que não há possibilidade de um aquecimento bom de pneu, você não tem aderência máxima do pneu. Então tome muito cuidado com isso. Eu já caí por causa de pneu frio. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. As primeiras voltas, os primeiros momentos que você está rodando, se você for rodar à noite, a gente tem que lembrar que a gente não tem a mesma aderência de um dia quente, numa estrada boa, em uma situação que você já rodou um tempo, né, em uns 10, 15 minutos, pelo menos. Ou se você está no circuito que você já deu 3, 4 voltas. Então a pressão é importante. Porém, conforme o pneu vai aquecendo, e se ele está calibrado com ar, a água, ela evapora, a água que já está em vapor no pneu, ela começa a se expandir, aumenta muito a pressão interna do pneu. Então varia a pressão interna do nosso pneu. Quando a gente calibra com nitrogênio, ele tende a se manter mais estável com o aquecimento do pneu, mantendo a pressão mais ideal do que o ar. Então esse é um dos motivos que o nitrogênio é melhor. O outro motivo, pneu calibrado com ar. Você vai ter que verificar a pressão toda semana, porque ele perde pressão. As moléculas de ar, que não é, o ar é composto por nitrogênio, oxigênio e diversos outros gases, além de vapor de água, eles tendem a escapar mais facilmente pelas moléculas de borracha e pelas frestas entre a vedação de pneu e ar e assim por diante. O nitrogênio tem moléculas bem maiores que as moléculas dos gases que estão no ar. Com isso, um pneu calibrado com nitrogênio, ele perde pouquíssima pressão no tempo. Eu tinha acesso a nitrogênio há um tempo atrás, e quando eu calibrava com nitrogênio, passava-se um mês, eu verificava a pressão e ela era a mesma que eu tinha calibrado há um mês atrás. Tá? Então o nitrogênio é excelente, fora que essa manutenção da pressão do pneu torna-se uma aderência muito melhor quando a gente vai correr. Tá? Ele não tem uma variação, então o pneu não tende a estufar. Mas vamos voltar à questão agora, não do que calibrar, né, com ar ou nitrogênio, mas com quanto calibrar, qual a pressão ideal para a gente colocar no pneu. A gente tem que lembrar que o pneu é feito, né, por uma estrutura de metal, fios de aço entrelaçadas, que essa é a carcaça do nosso pneu. Então os pneus, nós temos os pneus diagonais e os pneus radiais, e esse nome se dá pela essa carcaça metálica e a forma que ela é entrelaçada dentro do pneu. A gente não consegue ver ela, porque a borracha está encobrindo. Mas essa carcaça é extremamente importante, porque é ela que deforma, ela que dobra para que a borracha que ela está envolvida tenha um contato excelente aí com o solo, nos dando aderência e nos dando aí a potência, né, a aceleração adequada. Então ela tem que dobrar. Para ela dobrar, ela tem que estar sustentada por, no caso, o ar que sustenta a moto e faz com que o pneu, a carcaça do pneu, fique na posição adequada. Para um uso urbano, a gente vai usar só na cidade, você usa com garupa, você faz passeios, você usa um pneu normal de rua. Você vai usar a pressão que o manual do fabricante da sua moto recomenda. Aquele que está no manualzinho, algumas motos está escrito no adesivo na balança. Aquela é a pressão ideal para você ter economia, para você ter segurança e para você ter um desgaste normal aí do pneu. Tá? Então, verificar toda semana e você vai usar essa calibragem. No caso de corrida ou um dia que está muito quente, você vai fazer um track day, você vai para uma serra e você está usando um pneu excelente. Um pneu mais voltado para a competição do que para a rua, né? Um exemplo aí, o pneu Super Corsa, o Power Cup aí da Michelin, pneus de nível de corrida. O que você vai fazer em um dia quente? Tomem cuidado com isso que eu vou falar, porque você vai variar a pressão do pneu e cada moto
pode responder diferente devido ao ajuste de suspensão, peso do piloto e assim por diante. Esse é um fator que muitas coisas variam. Então você tem que fazer alguns testes e ter certeza que seu pneu é, né, um pneu mais voltado para a corrida, a sua suspensão da moto esteja em ordem para você começar a fazer esses testes. Não façam isso com moto de rua, com pneu de rua, sem ajuste de suspensão, sem estar com tudo em ordem, porque vocês vão quebrar a cara, tá? O que você vai fazer inicialmente? Quando a gente corre, nós usamos a pressão do pneu traseiro menor do que a pressão do pneu dianteiro. É isso mesmo que vocês ouviram. Parece loucura. A primeira vez que eu ouvi isso, eu também achei que era loucura. Mas não, a gente usa a pressão do pneu traseiro inferior, menor do que a pneu dianteiro. Então, por exemplo, se o seu manual fala que o pneu dianteiro tem que usar 33 libras, você coloca no pneu traseiro 32, 31 ou 30. Depende da temperatura externa e depende do tipo de asfalto que você vai colocar. Você pode igualar também as duas pressões. Se o pneu dianteiro, o manual manda 33, você pode colocar 33 na frente, 33 atrás. Ou se um dia está muito quente, dependendo da suspensão, você abaixa também um pouco a pressão do pneu dianteiro. Então, se o manual fala 33, você pode colocar 32, 31 na frente e 30 atrás. Tá? Por que a gente faz essa alteração? Deixa o pneu traseiro com menor pressão do que o dianteiro. Porque o pneu traseiro, por ele tracionar, por ele ter a força de tração, ele tende a esquentar mais do que o pneu traseiro. Com essa variação de pressão que o ar dá, consequentemente, eles igualam a pressão quando você está andando, depois que o pneu já está bem aquecido. Tá? Quando a gente reduz a pressão, a carcaça metálica do pneu tende a dobrar um pouco mais. Com isso, o pneu adere melhor ao solo, porém, ele segura mais. Então, a aceleração que você tem, velocidade final, acaba sendo prejudicada com isso. Você reduz sua velocidade final, você aumenta o consumo de combustível, só que você melhora a aderência em curvas. Só que nem eu falei, tomem cuidado com essa variação de pressão. Não façam isso em qualquer lugar e nem com qualquer pneu e nem com qualquer moto. Toma cuidado. É uma coisa que eu estou falando que é feita em pista. Toma cuidado quando vocês forem fazer isso na rua, né? Ou num track day. Comece igualando as pressões e vai alterando e vai sentindo a moto. Cada situação, cada pneu, cada suspensão, cada moto, cada piloto vai ter um jeito que vai se dar melhor. Se a gente colocar mais pressão, a carcaça se torna mais rígida. Com isso, ela tem menor atrito com o solo. Isso aumenta a velocidade final, né? Facilita que o motor desenvolva, diminui o consumo de combustível, porém diminui o nosso atrito e a nossa aderência em curvas. Então, o que é ideal? Você tentar chegar em um intermediário entre velocidade e aderência. Se é um trecho com muita curva, né, é um circuito de muita curva, muito travado com reta curta, o pessoal às vezes coloca uma calibragem que favoreça mais a aderência, porque ele tem curva do que a reta. Se é um circuito que tem mais retas e poucas curvas, eles vão tentar calibrar de uma forma que privilegie a aceleração e também a aderência. Então é um jogo isso aí, é complicado, não tem o que é correto, perfeito. A gente tem que equalizar. Então tomem muito cuidado com isso que eu estou falando de variação da calibragem que o manual manda, tá? Eu espero ter deixado bem claro isso para vocês. Nunca colocar pneus de medida diferente na sua moto, tá? Qual que é a ideia aí, galera? Se a sua moto tem lá original pneu 120 dianteiro, 160 traseira, a gente vê o pessoal colocando aí então o 180 na traseira, né? Ou será 150 na traseira, o cara vai lá e coloca 160, ou já vi uma situação do cara que colocou numa Ninja 250, 120 na frente e 160 atrás. Muito bem, vamos explicar isso aí direitinho. Por que a gente não deve alterar o tamanho do pneu? A gente deve usar o pneu original. Primeira situação, quando a gente aumenta a hora de contato no chão, isso não significa que a moto vai fazer mais curva. Não é o pneu maior que vai fazer com que a moto deite mais ou acelere mais, tá? Aí você vai falar, mas por que então uma 1000 tem pneu 190 e uma 600 tem um pneu 180, 600 tem pneu 180 ou 600? Ou outros, né, que tem 160. A questão é o torque. O torque é força.
Então, quando a área de contato do solo é pequena, entre o pneu e o solo, quanto maior a contato de borracha, é porque o motor tem mais torque, ele precisa de mais contato para passar esse torque. Então, motos maiores têm pneus maiores, mas isso já é projetado a suspensão em relação ao motor. Quando a gente coloca um pneu maior numa moto que não precisa, nós estamos sobrecarregando o sistema de transmissão. Você vai diminuir a velocidade final da sua moto, que está colocando muita borracha no chão, e você também pode diminuir a inclinação dela, porque a roda da sua moto não foi feita para aquela carcaça de pneu e ele não vai deformar corretamente para dar o ângulo de inclinação. Então, se você quer melhorar a performance da sua moto, o que você tem que fazer? Colocar um pneu de excelente qualidade. Então, você vai pegar a medida original e vai comprar o melhor pneu com aquela medida original. Sua moto vai ter uma aderência excelente, a aceleração vai estar ótima, a inclinação total que ela pode te oferecer com segurança. Então, é incorreto nós colocarmos um pneu maior, e às vezes o cara coloca um pneu maior que eu já vi, de qualidade intermediária ou ruim, de vez colocar um pneu da medida correta e com uma qualidade excelente. Então, opte pela qualidade excelente, não pela medida errada, tá? A medida errada só vai prejudicar a sua moto, ela não vai ajudar a sua moto. Pneu de boa qualidade e medida certa vai ajudar a sua moto. Aí vão falar assim, mas quer falar de medida e você mesmo alterou a medida da sua moto. Sim, eu alterei. Minha moto, é o original dela, ela usa pneu 110 na frente e 130 atrás, a Ninja 250, que é a que eu uso para treinar. Ela está com dois pneus Super Corsa 120 na frente e atrás. Por que eu fiz isso? Porque, infelizmente, no Brasil não existe pneu 110 Super Corsa e nem 130 Super Corsa. Então não tem pneu de corrida para essas motos de baixa cilindrada. O melhor pneu que a gente tem no mercado para moto de baixa cilindrada hoje, isso é a minha opinião, tá? É o Pirelli Rosso 2. Mas eu queria algo melhor do que o Pirelli Rosso 2 e não existe no mercado para comprar na medida certa. Então eu poderia extrapolar, que nem alguns fazem, colocar um 160 atrás, que só vai prejudicar o pneu, vira um balão e a moto fica quadrada na curva. Ou eu optei, como muitos fazem, colocar o 120, 120, tá? Na dianteira e na traseira. E eu falo para vocês, tá? O pneu Super Corsa, mesmo sendo menor atrás, ele gera uma aderência impressionante de aceleração, de inclinação. Minha moto aí pelo medidor, né? Coloco o celular lá com o programa da Pirelli. Se eu não, agora qual que é o nome do programa, cara? Deixa eu ver aqui que eu esqueci. Tem um programinha que você coloca aí, um app no celular aí, muito interessante, que ele mostra inclinação, percurso. Chama Diablo Superbike. É um programa da Pirelli. Pelo Diablo Superbike, a minha moto chega a 60 graus de inclinação algumas vezes. Então eu estou usando um pneu inferior de medida do que eu tinha, porém com uma qualidade de carcaça e de borracha extremamente superior do melhor pneu que eu tenho na medida correta para minha moto. Isso causou uma diferença absurda. Então não é a grossura do pneu, e sim a qualidade da borracha que vai interferir realmente você ter uma boa frenagem, uma aceleração melhor, né, saída de curva mais rápida e ângulos de inclinação maiores, tá? Então lembrem disso, a borracha que é o que manda. Então aqui a gente está falando de medidas, né? Existem uns números que a gente vê no pneu. Então no primeiro número aqui a gente vê lá 180/60 ZR17 MC 75W TR. O que esses números indicam? Tá? O primeiro número 180 é a largura do pneu. Quanto maior esse número for, mais largo é o pneu. Esse valor é dado em milímetros. Então são 180 milímetros. 60 significa a altura do pneu. Essa parte aqui da lateral do pneu que está na roda até a parte superior da banda de rodagem, que é a parte que a gente tem contato com o solo. 60 não é 60 milímetros, é 60% de 180. Então, o segundo valor é a porcentagem do primeiro. Então, o valor da altura é 60% de 180 milímetros. Tudo bem? Essa é a altura. O ZR. ZR é indicação de velocidade máxima. Opa, desculpe. O Z é indicação de velocidade que o pneu pode alcançar. Como ele está como ZR, significa que é um pneu radial. O R mostra que é um pneu radial. O Z indica que é um pneu que
pode acelerar entre 240 a 300 km por hora. Se a gente olhar na outra tabela, a gente tem outras nomenclaturas. Isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a esse tipo de nomenclatura de velocidade, tá? Tem alguns caras aí que compram pneu de corrida e colocam na moto de rua. E às vezes ele coloca, por exemplo, o pneu W, que é um pneu de 270 por hora, que é normalmente o pneu que o pessoal usa aí em Interlagos. Só que o pessoal que usa Interlagos, ele dão alguns picos de aceleração na reta que chegam próximos a 300 por hora. Isso na 1000 cilindrada. Só que são picos de aceleração. Aí o cara põe um pneu de 270 por hora e vai lá para rodovia, né? Pega lá Bandeirantes e esgoela a 300 durante lá 3, 4, 5 minutos. Existe um risco absurdo do pneu estourar, inclusive eu já ouvi relatos de pneu que estourou. Agora imagina você estourar um pneu a 300 por hora. Realmente é uma merda das grandes, tá? Você tem que ter muita sorte para não morrer, não bater em nada e não se estourar inteiro. Então muito cuidado com a nomenclatura. Se você é desses piloto de reta que adora ficar a 300 por hora aí sem tirar a mão, não coloque pneu se não for com a indicação ZR. Senão você vai explodir seu pneu e vai se matar, né? Antes de bater, o pneu vai estourar. Então, muito cuidado. Depois nós temos a letra no número 17, que é em relação ao diâmetro da rota. Motos esportivas normalmente usam aro 17. Depois nós temos a indicação de pneu de motocicleta, o M/C, né? Depois nós temos a indicação de carga, 75. Eu não tenho a tabela aqui, mas isso é uma indicação de carga, tá? 75 é a indicação de um peso que cada pneu aguenta. Você tem que dar uma olhada na internet aí. Você vê que tem uma tabela de indicação de peso. Quanto cada pneu suporta de peso. W é a velocidade máxima do pneu. No caso é 270, mas como ele já teve uma indicação ZR aqui, significa que ele é acima de 270 km por hora. Depois nós temos o TL. Indicação que não há necessidade de câmara, é um pneu sem câmara de ar. Essa é a indicação das maiorias dos pneus aí esportivos que você vai ver. Então, essas indicações estão no seu manual do proprietário da sua moto. Use as indicações adequadas para sua moto, tá? Aqui. Não vá usar indicações erradas, né? Então, vá usar o pneu errado na sua moto, que nem já conversamos. Sempre é correto trocar os dois pneus, tá? A galera normalmente troca 2 vezes o pneu traseiro para trocar uma vez o dianteiro. Não é o mais correto. O recomendado é sempre trocar os dois. Por mais que o pneu dianteiro pareça estar novo, o desgaste dele é diferente do desgaste do pneu traseiro. O desgaste do pneu dianteiro é um desgaste meio triangular. A gente não consegue ver tão bem quanto no pneu traseiro. Eu já vi só um cara que comeu tanto pneu dianteiro que ficou triangular o pneu. Coisa louca. Eu nunca tinha visto um negócio daquele, cara. Mas só consegui ver um que aquele cara regaçou o pneu mesmo, tava pedindo para morrer com o pneu daquele jeito, tá? Então, o correto é trocar o par, dianteiro e traseiro, toda troca. Isso é o correto. Ah, cara, tô sem dinheiro, tá foda. Meu, faz então 2 traseiros e um dianteiro. Mas lembrando, não é o recomendado, não é o correto. Se você tem dinheirinho aí, cara, troca os dois, pela sua segurança é melhor. Por que é melhor? Porque lembre, é o único contato que você tem com o solo e os seus pneus. Se eles estiverem em bom estado e forem bons pneus, você tem mais chances de evitar acidentes, escapar de situações difíceis, de você ter pneus gastos e ruins na sua moto, tá? Sempre verificar para troca a indicação TWI. O que é o TWI? Todo pneu vai ter um ressalto aqui na ranhura da sua banda de rodagem. Então, se o pneu for slick, que é aquele pneu totalmente liso, ele tem uns buraquinhos na carcaça dele, que quando aqueles buracos sumir na borracha, significa que ele atingiu o índice de desgaste máximo. Então, essa ranhura que a gente tem no pneu é para drenar água. Então, como a gente infelizmente não pode usar pneu liso na rua, né? Nós temos que usar pneu do tipo chamado misto, que é o pneu que tem ranhuras para drenagem de água. Quando essa limite chega, que é aqui no Brasil 1,7 milímetros, obrigatoriamente nós temos que trocar o pneu. Se não trocar, corremos o risco aí de tomar multa. Além de, conforme o pneu vai desgastando, a gente vai perdendo eficiência de drenagem de água. Então começou a chover, galera, eu vou fazer um vídeo depois sobre pilotagem na chuva. Mais uma recomendação, começou a chover, vai de leve. Tira a mão.
Cuidado com faixas aí, essas faixas pintadas em rodovias, faixas que eram brancas e passaram tinta preta a óleo para esconder as marcações erradas ou marcações que foram modificadas. Mínima inclinação na moto, toda vez que vai fazer curva, evite muita inclinação, muito cuidado com a aceleração. A aceleração tem que ser bem controlada, bem contínua, bem lenta, e a frenagem da mesma forma, uma frenagem muito gradativa, não grampeie o freio que você vai perder a aderência. Então choveu, ferrou, vai de leve, não queira abusar, porque você não está com pneu de chuva e não está em situação, você está andando na cidade, você não está em situação aí para cair, você não tem área de escape, você não tem nada, então muito cuidado com chuva, principalmente com pneus mais voltados para a corrida, que são pneus que têm pouca ranhura e muita borracha, que é o interessante para o seco, tá? Então muito cuidado. Eu até comentei num vídeo aí sobre o pneu Supercorsa, ele é muito bom mesmo com chuva, eu já andei com ele na chuva, mas que nem eu comentei, não é para abusar na chuva, ele aderiu muito bem na chuva mesmo com poucas ranhuras, mas não significa que eu estava fazendo o que eu faço no seco na chuva, não, estava tomando todos os cuidados necessários na chuva, e mesmo assim em algumas situações que eu não passava por cima de faixa de pedestre e coisa do tipo, a moto dava uma escorregadinha, então você tem que ter muito controle, atingiu o limite, troca o pneu por sua segurança. O pessoal que só anda reto, né, come o meio do pneu atingiu o TWI, você tem que trocar o pneu mesmo que a lateral ainda esteja boa. Ou alguns poucos casos aí que a gente vê, os caras que comem a lateral do pneu mais rápido que o meio, também atingiu o TWI na lateral, infelizmente a gente também tem que trocar o pneu, tá? E um outro aspecto importantíssimo e poucas pessoas sabem disso, nosso pneu tem data de validade. Então a gente tem 4 números aqui no pneu em volta, né? Se você olhar na carcaça lateral dele, você vai achar uma bolinha assim marcada, que nem está aqui na foto, ó, com 4 números. Os 2 primeiros números significam as semanas. Os 2 últimos números significam o ano. Então, no caso da minha foto, esse pneu foi fabricado na 9ª semana do ano de 2007. Pneus têm durabilidade de 5 anos. Então, 5 anos para frente da data de fabricação, você vai poder usar o pneu. Então, às vezes a gente pega promoção de pneu, observe a data de validade. Vai falar, mas como o pneu tem validade? Tem validade. A borracha do pneu se deteriora com o tempo. Ela vai estragando, ela vai perdendo essa capacidade dela de aderir e começa a trincar. E a carcaça também metálica, ela vai se deteriorando com o tempo. Então, não comprem pneu vencido. Cuidado com data de validade de pneu. Vai comprar, olha, não custa nada. Vê se o pneu está dentro da validade que você usa de quilometragem, né? Se o seu pneu aí vai vencer daqui 1 ano, você comprou, mas você gasta o pneu em 1 ano, beleza. Se você não gasta um jogo de pneu no ano, não se arrisque. Um pneu vencido pode estourar, não vai ter aderência adequada de um pneu. Ele é novo, mas ele não é novo, ele está vencido, é igual você comer uma comida vencida, ela pode estar estragada, ela pode vir fazer mal para você. O pneu é igual, ele pode se deteriorar enquanto você está andando e causar um acidente, tá? Então muito cuidado aí com a data de validade do pneu. Bem galera, por hoje é só, qualquer pergunta por favor coloca aí no YouTube, eu respondo com muito prazer. E também se vocês tiverem aí algum interesse sobre algum assunto específico, coloca aí no YouTube que a gente, dentro do possível, fazer um vídeo tentando explicar as necessidades que vocês têm aí, alguma dúvida sobre pilotagem, sobre manutenção, o que precisar e eu souber responder, eu vou responder. Se eu não souber, eu vou perguntar para os amigos aqui, para pilotos conhecidos, e a gente vai tentar sanar qualquer dúvida aí. Dá um like no vídeo, por favor, ajuda aí a divulgar também o canal para os amigos, passa aí por WhatsApp, manda pelo Facebook, sei lá, cara, dá um jeito aí para nós e vamos nessa aí, caminhando. Canal Ghost Rider Race School, um abraço aí, galera. Cuidado com os pneus, segurança sempre em primeiro lugar, antes da velocidade, hein? Até!